agora a mesa Sena, Sofia e companhia, com a apresentação da professora Maria da Conceição Oliveira Guimarães, cujo trabalho se intitula Sofia dialoga com Ricardo Reis em um tempo não vivido. Professora Maria Guimarães, a senhora tem 30 minutos para fazer a sua comunicação, então eu passo a palavra para você, à vontade. Ok, Paulo, muito bom dia. E bom dia a todos desta mesa, eu e você. E aos colegas que nos assistem. Inicialmente, eu agradeço aos organizadores da Abrapilip, evento que eu conheço desde 2003 em Curitiba, na época ainda um evento pequeno, mas de grande importância para professores e pesquisadores de literatura portuguesa. Hoje a Abralip, como a gente pode ver, se tornou um evento gigantesco, com 2 semanas de apresentações. Isso é fantástico. E continua com grande relevância, com relevância imprescindível para os estudos literários portugueses. E isso muito me envaidece em participar. Tenho a certeza de que a troca de experiência literária entre os participantes dessa mesa e as perguntas daqueles que nos assistem pode abrilhantar bastante o debate. Passo a comunicação em si. Apresento nesta mesa uma leitura dialogada entre o poema Homenagem a Ricardo Reis, de Sofia, e o longo poema Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, do heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. Esses 2 poemas abrangem tempos não vividos simultaneamente por esses poetas. No entanto, possuem igual fruição, mesmo passado anos entre a criação poética de um e de outro. Sob esse aspecto, Reis e Sofia realizam a transtextualidade defendida por Gerard Ginette, a qual expressa o relacionamento de um texto em outros textos, formando, para tanto, uma ilimitada rede de interrelações poéticas com textos predecessores. A partir desse prisma teórico, é imperativo falar, antes de mais, de um texto fundador do diálogo poético entre Ricardo Reis e Sofia. Falo sobre 2 odes de Horácio, desculpem, poeta latino que viveu no século VII a.C. Essas 2 odes têm por base temática, como se sabe, o Carpe Diem e a medida justa de origem estoico-epicurista, que prezava pelo aproveitamento do que havia de bom em cada instante, já que o futuro seria incerto. Essa temática estoico-epicurista abraçada por Horácio e que se vislumbra nos poemas reisianos, demonstra a força que as odes horacianas exerceram no poema do heterônimo de Fernando Pessoa. Eu vou fazer uma parte aqui, Paulo, porque eu tenho slides e eu acho que a gente não pensou em dividi-los. Há como fazer isso agora? Ou não? Acho que sim. Não tenho certeza. O Gustavo pode nos ajudar nesse quesito. Tá bom. Então eu continuo e depois a gente vê isso. A senhora quer projetar os slides, é isso? Isso mesmo. Eu acho que eu tenho que dividir. Você teria que compartilhar a tela, que é esse botão Share Screen que tem no Zoom. Pronto. Aí eu tenho que abrir antes Creio que sim. Pronto, deixa eu ver se é isso. Share. É isso, né? Você está vendo a tela, Paulo?
Ainda não está visível para mim, mas está conectando. É porque foi acionado o comando, mas a tela não apareceu. Então, eu não sei como o funcionamento disso. Vou deixar aqui para mim. Eu vou remover, professora, a senhora tenta novamente. Ok. Para mim. Pronto. Remover. Deixa assim, passando. E agora? Agora sim. Ótimo. Bom, essa é o primeiro slide, né, que eu estou apresentando o diálogo de Ricardo Reis e Sofia, estou fazendo uma analogia entre as odes de Horácio, o poema de Ricardo Reis e o poema de Sofia. Então, dando continuidade, estava falando que essa temática estoico-epicurista, abraçada por Horácio, e que se vislumbra nos poemas de Ricardo Reis, demonstra a força que as odes horacianas exerceram no poema do heterônimo de Pessoa. Esse entusiasmo criativo intertextual é, de certa forma, o vigor que se enxerga nos poemas de Ricardo Reis e, por conseguinte, no poema de Sofia, homenagem a Ricardo Reis. A intertextualidade entre os três poetas, Horácio, Ricardo Reis e Sofia, possui um movimento de mimetização no qual Reis mimetiza as odes de Horácio e Sofia mimetiza poemas de Reis, formando uma similaridade poética circular, na qual as odes de Horácio são o começo e o fim do círculo, solidificado por um particularizado carpe diem. Assim sendo, a circularidade dos intertextos desses poetas está marcada pela responsabilidade temporal, resultante de uma velocidade gradual e evolutiva. Em Horácio, o tempo é divino, assinalado por Kairos, deus da natureza qualitativa. Por isso, nota-se inicialmente que o tempo para Horácio implica uma proibição de origem divina, tão forte e rigorosa, que o seu desrespeito seria considerado uma violação à própria ordem do mundo. Diante disso, o poeta adverte a Leucone, a menina dos pensamentos ingênuos, que enquanto ela se ocupa de cálculos astrológicos, dos números babilônicos, para saber se eles viverão muito tempo, é imperativo que, ao mesmo tempo, ela colha cada fruto do dia, sob pena de transgredir os ditames divinos. Pois não há como confiar no dia de amanhã, segundo Horácio. E agora eu passo a ler a ode de Horácio. Tu não perguntes, é-nos proibido pelos deuses saber, que fim a mim, a ti, os deuses deram, Leucone, nem sais cálculos babilônicos. Como é melhor suportar o que quer que o futuro reserve, quer Júpiter muitos anos nos tenha concedido, quer um último, este que agora o terreno mar quebranta ante os rochedos que se lhe opõem. Ser sensata, decanta o vinho e faz de uma longa esperança um breve momento. Enquanto falamos, já invejoso terá fugido o tempo. Colhe cada dia, confiando o menos possível no amanhã. Como é que eu quero dizer? Eu ressalto esse colhe cada dia, confiando o menos possível no amanhã. Quer dizer, é o viver, porque sabe que o amanhã jamais ou nunca será repetido.
Ainda no livro 1, na ode 8, Horácio dirige-se a Lídia. Porque para mim, eu acabei de esquecer a chave lá dentro. Obrigada, Horácio dirige-se a Lídia. Desculpa, Maria, interromper. Tem um áudio aberto, esse iPhone. Eu pediria, não é por meu. gentileza. É uma outra participante. Se pudesse fechar, porque está sem o nome. Mas eu que fecho? Eu acho que o Gustavo pode. Não sei se o Gustavo tem poderes para isso. Eu acho que sim. Porque eu não consigo. Foi fechado. Desculpa, Maria. Não, sem problema. Eu estava lendo e estava falando que eu ressalto esse último verso da ode de Horácio. Colhe cada dia, confiando o menos possível no amanhã. Porque, segundo o poeta, o amanhã era muito incerto. Então, dando continuidade, ainda no livro 1, na ode 8, Horácio dirige-se a Lídia, a sua personagem mais famosa, cujo nome sugere, aos ouvidos dos romanos na época, exotismo e volúpia, dada a referência geográfica à região da Lídia, rica e luxuosa. O sujeito poético horaciano não se conforma que a amada perca sua bastada existência em demandas outras que não sejam um carpe diem, visto que o final de cada um está traçado, e não há como voltar atrás, mesmo que se desfaça como fez Aquiles, o filho de Tétis, para não ir à guerra de Troia. E aí Horácio faz um diálogo com a Lídia, uma suposta personagem da sua vida, a sua amada, e diz: diz-me, Lídia, rogo-te por todos os deuses, porque amando te apressa em destruir Síbaris, porque odeio o campo ensolarado, o sol já não suportando e a poeira, porque não monta entre os colegas de armas o cavalo gaulês, a sua boca... Deixa eu mudar aqui um pouco. A sua boca domando com freios pinos, porque teme sequer tocar o fulvo Tibre, porque evita o óleo dos atletas com mais cautelas do que o sangue da víbora, porque não mostra os braços pisados pelas armas, ido por tantas e tantas vezes, lançar para além da marca o disco ou dardo. Porque se esconde ele, como filho, dizem, da marinha Tétis, antes da plangente ruína de Troia, para que as vestes masculinas o não arrastasse contra as lícias hostes para uma terrível chacina. Essa ode de Horácio marca a inevitabilidade do carpe diem. Aliás, as duas, né? Imposta pelos deuses. Nesse caso de Horácio, aproveitar o dia, aproveitar a vida, era uma imposição dos deuses, porque eles, dessa forma, eles também não sabiam o dia de amanhã. Evidentemente, nós também não sabemos, né? Mas isso era bem marcado na época greco-romana. Então, a marca de ambas odes horacianas é a inevitabilidade do carpe diem imposta pelos deuses. Na primeira, o tempo é um requisito divino, por isso deve ser aproveitado, pois o amanhã é duvidoso. A segunda, embora ainda dádiva, implica uma humana autoconscientização temporal sobre a exuberância dos bens naturais que se apresentam e que não devem ser desdenhados por sua amada Lídia. A referida Lídia horaciana foi imortalizada por Reis no poema Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Entretanto, o tempo no poema reisiano, como a gente vai ver, não é mais entendido como uma imposição dos deuses, como se apresentava em Horácio.
agora é um dado conscientemente percebido pelo homem e por isso deve ser fruído em toda a sua completude, porém de forma melancólica e resignada, pois para o poeta a vida passará de qualquer modo. E passo a ler o poema de Ricardo Reis. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para ao pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio, mas vale saber passar silenciosamente e sem desassocios grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantem a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio, sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé de um rio, ouvindo correr o rio, ao pé de um outro, ouvindo correr o rio e vendo. Colhamos flores, pega tu nelas e deixas do colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti, ser-me-ás suave a memória, lembrando-te assim, à beira-rio, pagã, triste com flores no regaço. Este poema Ricardo Reis escreveu em 12 de junho de 1914 e foi publicado num texto dele postumamente. Como se pode observar, a Lídia Reisiana é uma amiga de jornada à beira de um rio, uma presença silente e emudecida que ouve, sem replicar, sem retrucar ou retorquir, os sábios conselhos de uma voz masculina dominante e autoritária, conforme defendi no ensaio As Vozes Silentes de Lídia. A personagem reisiana, a pedido de seu amigo, frui um momento à beira do rio, porque a vida passa, que queiramos ou não, e o que importa é gozá-la placidamente. Na série de 7 poemas que Sofia escreveu e que foram publicados na antologia de poemas, Os Poemas sobre Pessoa, em 2012, destaca-se o poema Homenagem a Ricardo Reis, pois que, além de ser um tributo ao heterônimo pessoano, apresenta-se como um carpe diem reverso, ou seja, ao invés da impassibilidade inscrita em Reis, a poetisa realça o excitamento temporal operado pela modernidade. E o poema de Sofia é este. Não creias, Lídia, que nenhum estio, por nós perdido, possa regressar, oferecendo a flor que havíamos colher. Cada dia te é dado uma só vez, e no redondo círculo da noite não existe piedade para aquele que hesita. Mais tarde será tarde e já é tarde. O tempo apaga tudo menos esse longo e indelével rastro que o não vivido deixa. Não crês na demora em que te medes, jamais se detém Cronos, cujo passo vai sempre mais à frente do que o teu próprio passo.
O sujeito poético sofiano encontra-se em tempo desnudo da condição divina, empregue nas odes horacianas, e da lentidão melancólica expressa na poesia neoclássica de Ricardo Reis. A Lídia sofiana dialoga com a Lídia resiana desde a sua arquitetura estrófica ao seu léxico idiosincrático. No entanto, demonstra que a velocidade temporal moderna tornou o tempo autônomo em suas ações, devorando-se a si mesmo, como fez o deus mítico Cronos, que devorava seus filhos para não ser substituído. Eu cito Sofia novamente. Jamais se detém Cronos, cujo passo vai sempre à frente do teu próprio passo. Fim da citação sofiana. Dessa forma, não há mais possibilidade de um retorno para que se possa, segundo Sofia, oferecer a flor que havíamos colher. Nem existe piedade para aquele que hesita. O tempo moderno, segundo o sujeito poético sofiana, apaga tudo menos esse longo, indelével rastro que o não vivido deixa. Assim, para além disso, a celeridade temporal implica uma ação imediata e urgente, pois o sujeito poético, e aqui eu vou me apropriar de uma letra, de uma canção do Belchior, para deixar mais leve essa leitura. Entende que no presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Esse é um ângulo pelo qual se depreende que o poema de Sofia faz uso de um carpe diem reverso, viés que reatualiza o preceito horaciano, ou mesmo o princípio neoclássico da poesia reisiana, uma vez que o tempo moderno é fugaz e exige que não se hesite diante da vida. A atitude poética de Sofia difere da de Reis, pois para ela há um compromisso indissolúvel entre o presente e o não vivido, desvelando a efemeridade humana em relação à sua impotência diante de sua própria transitoriedade. O poema revela ainda que a pulsão de viver entre esses dois poetas opõe-se em relação aos ideais de perenidade temporal humana, pois em Reis há implacável diferença entre viver e morrer, pautada na doçura da placidez melancólica que estão circunscritos nos versos. Que gozemos, que não gozemos, passamos como o rio. Em se tratando de Sofia, destacam-se o transitório e o efêmero da vida, como já falei, reforçando o inconformismo que luta por mudanças lúcidas e rápidas diante da alucinante velocidade temporal da modernidade. Uma vez, como diz o poema, cada dia te é dado só uma vez, e no redondo círculo da noite não existe piedade para aquele que hesita. Camões discorre em um soneto sobre as mudanças que se sucedem em todo o desdobramento da existência humana. E eu cito o poema. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Fim de citação do poema. Desculpe. Essas transformações referidas por Camões são pertinentes ao tempo vivido simultaneamente pelos poetas Reis e Sofia. Contudo, também é apropriado afirmar que os ideais de fruição da vida, apesar da exigência temporal de cada época, permanecem irretocavelmente iguais em Horácio, em Ricardo Reis e em Sofia, mesmo quando passados séculos, anos ou dias.
É isto. Muito obrigada. Muito obrigado, nós te agradecemos, Maria, pelo seu belo Desculpe. trabalho, enfim, uma leitura muito rente ao texto, nessa abordagem textual que vai desde Horácio, passando por Pessoa a Sofia, e considerando que os demais participantes ainda não chegaram, eu creio que nós podemos abrir aqui agora o espaço para a conversa, para o diálogo, caso alguém tenha alguma pergunta. Claro. Eu posso A gente tirar pode conversar um dela, pouco. professora? Eu tirei já. Obrigado. Nada. Temos aqui alguns ouvintes. Tá aqui, excelente leitura de Rei Sofia, parabéns. Eu não sei o nome, né? O nome aparece iPhone, então eu não sei quem fez o comentário, mas está aqui o comentário parabenizando o trabalho da professora Maria Guimarães. Vou abrir o chat para ter uma visão melhor. Prontinho. Pois bem, eu poderia conversar aqui com a professora Maria Guimarães. Claro, é uma mesa redonda com um moderador e uma pessoa, infelizmente. Queria tanto saber sobre o Senna também. Pois é, seria... aqui, ó, o Lucas Mendes acabou de entrar. Ótimo. Então, acho que a gente vai ter aqui mais uma comunicação. Vamos, então, até suspender aqui o diálogo. Bom dia, Lucas Mendes. Está nos ouvindo? Alô? Ele caiu mais uma vez? Ah, não, o Lucas está aqui. Olá, Lucas. Bom dia. Consegue nos ouvir? Lucas, você chegou na hora exata para fazer a sua comunicação. Né? Até então estávamos aqui, acabamos de ouvir a comunicação da professora Maria Guimarães. Como são vocês dois, por enquanto, eu posso já passar a palavra para você? Está tudo certo aí? Tudo organizado? Só ligar o seu áudio que a gente pode te ouvir. Pronto, agora vocês ouvem? Sim, conseguimos tá. ouvir. Eu estou com um fundo de tela aqui do Zoom que não é meu, não. É um fundo que apareceu e eu não estou conseguindo desativar. Tá? Não, tudo bem, a gente consegue te ver o que já é o necessário. O Lucas Mendes Ferreira vai apresentar o trabalho intitulado de Jorge Guissena para Maria da Saudade Cortesão Mendes, uma elegia epistolar para Murilo Mendes. É isso mesmo, né, Lucas? Está certo? Perfeito. Eu já passo, então, a palavra para você, te desejando boas-vindas. E depois Obrigado. A gente pode abrir para a conversa. A palavra é toda sua. Obrigado. Bom, pessoal, esse trabalho que eu estou apresentando é fruto da minha tese de doutorado com a professora Maria Luísa Scher, que eu defendi em 2018, e a nossa intenção inicial era fazer um trabalho que faltava ser feito, era preciso ser feito, de comparação entre dois poetas que tem muitas interfaces relacionadas às artes, e principalmente a essa troca epistolar, que é bastante rica e revela bastante sobre assim, a poética dos dois, as escolhas dos dois, e principalmente levando em conta a intenção deles de escrever uma poesia de metamorfoses, né? O Murilo Mendes, em 1935, ele publica o Metamorfoses, né?
em referência à obra do Ovídio, né? E o Jorge Sena, em 63, ele vai publicar o Metamorfoses também. E são visitas, né, pelas ruínas da guerra, do mundo destruído, devastado, a partir da ideia de se visitar os museus e do próprio medo, né, da perda histórica que a guerra trouxe, né, que a Segunda Guerra Mundial trouxe no período em que o Murilo Mendes escreveu Metamorfoses, e quando o Jorge Sena, né, depois de ter saído do Brasil, por conta da ditadura militar, já exilado de Portugal, foi para os Estados Unidos, fugido da ditadura, e escreveu esse livro, que é uma espécie de catálogo de museu e que busca essa preservação. Aí, ao longo da pesquisa, né, eu busquei focar nessas relações que partem, né, da tradição do Ovídio, né, da ideia de metamorfose dele, né, de fluidez do ser humano, do gênero, e das mudanças do mundo. Então, tanto o Murilo Mendes quanto o Jorge de Sena, eles reconstroem as metamorfoses do Ovídio, né? O Murilo de Sena, o Jorge de Sena, de uma forma clássica, mas ao mesmo tempo muito experimental, onde ele faz, né, alguns poemas que parecem poemas concretistas, porque tem palavras que a princípio você não tem uma chave de leitura, e na verdade existe essa chave de leitura, e ela foi oferecida para o Murilo Mendes e para a Luciana Stegano-Pic, na Itália, quando o Murilo Mendes era professor lá. Os dois, né, apesar de não gostarem de pedirem, né, terem pedido assim várias vezes para não serem reconhecidos como professores de línguas estrangeiras, como eles foram, Jorge Sena aqui no Brasil, e o Murilo em Santa Bárbara, e o Murilo Mendes em Roma, eles trocavam essas chaves desses poemas, que foram bastante experimentais. Então, são duas obras muito pontuais dos dois, e talvez as mais importantes, assim, que vai revelando essas várias faces das metamorfoses. Bom, e aí, ao longo da pesquisa, tentando fazer essa relação do Murilo Mendes com o Jorge Sena e com o Ovídio, eu acabei me deparando com um conjunto epistolar inédito de 26 cartas que eram consideradas perdidas, porque a gente tem um acervo do Murilo Mendes no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes em Juiz de Fora, né, com todo o espólio dele, com toda a epistolografia, e a mestra de Sena, né, que é a esposa do Jorge Sena, doou as cartas que o Jorge Sena escreveu para o Murilo Mendes. As cartas que o Murilo Mendes escreveu para o Jorge Sena eram consideradas perdidas, mas em contato com as filhas, né, do Jorge de Sena, elas encontraram essas cartas na casa dele em Santa Bárbara, e aí a minha tese ganhou até um novo rumo, assim, porque a princípio, né, eu não tinha esse material inédito. Aí eu resolvi focar aqui, na verdade, na última carta que o Jorge de Sena escreve para o Murilo Mendes, que revela muito sobre a relação do intelectual, né, modernista, nesse período entre guerras, período de ditaduras na Espanha, em Portugal, né, do Salazar, e os dois poetas fogem disso o tempo inteiro, então eles são poetas exilados, e essa troca epistolar, ela revela muito
esses aspectos políticos, né? É uma poesia, às vezes, a do Jorge Sena é uma poesia reveladamente política, né? Enquanto o Murilo Mendes é um poeta ainda pouco compreendido, né? Que é chamado de católico, mas não é, ele tem um catolicismo laico, e o Jorge Sena é um poeta profanador também, que usa o catolicismo na obra dele. Então, eles têm diferenças de estilo, mas tem essas confluências de tema e tem essa vertente política, né, de uma poesia de libertação nos tempos das ditaduras assim, em que eles estavam vivendo. Bom, aí eu começo agora a fala de fato fazendo a leitura dessa carta inédita, que é datada de 5 de outubro de 1975, e que ela se destaca justamente por essa relação de uma prática política e poética que a gente percebe entre os poetas para eles poderem divulgar a obra e não serem perseguidos, né? Então, é uma estratégia de sobrevivência entre esses mundos diversos pelos quais eles circulam nesses períodos de ditadura, né? E aí, a carta que eu vou ler e discutir é a carta que, na verdade, o Jorge Sena escreve para Maria da Saudade Cortesão, que é filha do Jaime Cortesão, um grande historiador português, assim, né? A história de Portugal está toda ali no Jaime Cortesão, ele tem uma importância fundamental, e a Maria da Saudade, né, era filha dele, e então eles sempre faziam encontros, porque eles estavam, por conta da ditadura do Salazar, eles estavam morando em Roma, então sempre tinham muitos encontros na casa deles, com Jorge de Sena, com Rafael Alberti. Então a gente percebe toda uma rede de relação de amizade poética, e assim, até lembrando, né, daquela aulinha de retórica básica, né, que a gente sempre tem, né, a gente percebe nessa troca epistolar do Murilo Mendes com o Jorge de Sena uma relação né, que na retórica clássica a gente chama de a emulatio e endeia, né, no sentido de que, assim, o que falta num poeta que o outro quer preencher, né, como leitores entre si mesmos, né, e nessa relação de amizade, de cordialidade, entre o Murilo e o Jorge Sena, pelas temáticas religiosas, pelas temáticas que se confundem, até são poetas inclassificáveis, digamos assim, em termos de período literário, né? O Murilo Mendes é um poeta fundamental para a chamada segunda fase do modernismo nos anos 30, ganha o prêmio Graça Aranha do Oswald de Andrade como, né, digamos assim, a nova poesia antropofágica nos anos 30, mas depois ele vai seguindo um caminho próprio, uma poesia própria, né, que o próprio Manuel Bandeira fala que ele é um poeta que não está num período, não está numa categorização literária, né, e que está sempre em transformação. Então, o conceito de metamorfose permeia a obra do Murilo Mendes da mesma forma que permeia a obra do Jorge de Sena, nesse sentido da poesia das metamorfoses, né, das transformações que eles foram vivenciando nesse autoexílio deles. E aí, né, e o que a gente percebe, os pontos principais que eles tocam são a questão da memória, como que um autor, né, nessa política de amizade que eles têm, como um autor vai manter a memória do outro, manter essa amizade e essa ética, né, quando eles
se forem, né? E aí eu estou lendo a carta que eu vou ler é uma carta elegia, né? Que acaba sendo muito poético. O Jorge de Sena tem uma correspondência enorme, né? E tem correspondências que ele pede dinheiro emprestado, coisas desse tipo, mas no caso, essa carta é uma carta de condolescência a Maria da Saudade Cortesão, que era esposa, né, do Jorge de Sena, como eu já falei, e o Jorge de Sena acaba fazendo uma carta elegia e uma carta também crítica, onde ele já, né, a partir do momento do falecimento do Murilo Mendes em 75, em 5 de outubro de 75, ele faz essa carta, que é uma elegia e, ao mesmo tempo, é uma crítica literária. Então, é muito interessante, é uma forma de preservar a obra do Murilo, né? E comprovar essa relação que sempre ficou muito, muito em aberto, assim, qual era a relação entre Murilo Mendes e Jorge de Sena, até onde ela vai. Ela realmente existe ponto de confluência e diferença, e, de fato, existe. Durante a pesquisa, além das cartas, eu encontrei livros que o Jorge Sena, sempre que o Murilo Mendes estava em Portugal, fazia questão de entregar no Hotel Tivoli para o Murilo Mendes com dedicatória, pedindo críticas, né? E a Maria da Saudade Cortesão tem uma importância para Portugal, né, para a historiografia de Portugal pelo pai dela e também como poeta, né? Ela também escrevia poesia, tem uma obra muito vasta que acabou até ficando um pouco ofuscada pelo próprio Murilo Mendes, por ser um nome né, assim, um nome de muito peso na poesia, né? A gente tem a tríade, né, que o João Cabral de Melo Neto fala, que é a tríade poética dele, né? Drummond, Murilo Mendes e Manuel Bandeira. Ele considera a nossa tríade do Brasil. Então, a Maria da Saudade tinha toda essa admiração por esse poeta brasileiro, e a obra dela não teve divulgação no Brasil. Em Portugal, sim, foram poucos livros publicados, mas também tem um viés muito, muito interessante. Aí eu vou começar fazendo aqui a leitura da carta. Querida Maria da Saudade, acabamos de receber a sua carta de Roma, de 22 passado, mês de 22 do passado mês. Em agradecimento do telegrama que a você enviamos para Lisboa. Tão logo soubemos sobre a triste notícia do falecimento do nosso Murilo. Queria eu escrever-lhe mais detidamente, mas estava incerto sobre se você estaria ainda em Lisboa ou se voltara para Roma, onde tanta coisa e a vossa bela casa está e você terá de tratar. Espero que a carta ainda se encontre nessa via del Consolato, que era inclusive onde eles moravam e eram vizinhos da Audrey Hepburn, né, da bonequinha de luxo na Via do Consolato ali em Roma, que é uma rua bem famosa, né? Que suceda o que suceder com os arranjos que você tiver que fazer com a sua vida, ficará na memória e no espaço um lugar especial, habitado pelo poeta admirável e pela personalidade tão superiormente humana que ali viveu tantos anos, que, para bem e dignidade da nossa língua, deu à Itália. Porque o Murilo Mendes também escreveu poemas em italiano, tem as traduções, e na Itália eles consideram ele um poeta italiano. Aí é o poeta brasileiro em Roma, né? Tem esse exílio transformou o Murilo já era um poeta muito cosmopolita, e esse exílio, tanto ele quanto Jorge de Sena eram muito admirados na Itália. O Murilo Mendes ganha um prêmio importantíssimo, mais importante da Itália de poesia, que é o Etna Taormina, e em 75, e o Jorge de Sena em 77. Aí o Jorge Sena
continua. Ficará na memória e no espaço como um lugar especial, habitado pelo poeta admirável e pela personalidade tão superiormente humana que ali viveu tantos os anos que, para bem e dignidade da nossa língua, deu Itália. Se as lápides ainda significam alguma coisa, e se a cidade de Roma, tão milenaramente blasé de recordações de todo mundo, tivesse tempo para pensar no hóspede que teve e de cu da vida, você sempre foi parte tão principal, bem que uma deveria ser posta ali, no velho palácio dos cônsulos de Florença, recordando o grande poeta do Brasil e da língua portuguesa. E se não for que a nossa língua nunca é, ou ainda não é, reconhecida pelo que vale e representa, um dos grandes poetas modernos do século, por certo mais profundo e mais significativo que tantos outros internacionalmente famosos, que tiveram ou têm a sorte de escrever em línguas ilustres. Se bem que Murilo, e não conto nisto o seu prestígio português, até pela publicação do livro Janelas Verdes, né, em que ele faz o roteiro de Portugal, né, com Jaime Cortesão e a Saudade, sob uma outra perspectiva, é um livro, né, é um guia turístico, um livro de prosa poética, onde ele faz esse mapeamento de todas as cidades onde ele vai passando em Portugal, né, desde Lisboa, Porto, até Peniche, Setúbal, Guimarães, e ali é um livro escrito a três mãos, né? Tem a voz do Murilo, mas todo o conhecimento do Jaime Cortesão que ele vai citando, né? E da Saudade também. E aí ele traz o Brasil para Portugal, inclusive ele se, digamos assim, havia uma impressão de que o Murilo Mendes, a relação com ele, com Portugal e com os poetas portugueses, isso nos anos 30, 40, isso foi desmentido nas memórias dele, onde ele coloca todas as influências portuguesas dele, Camões, ele fala da importância de todos esses escritores e intelectuais portugueses na vida dele, se redimindo até do primeiro livro que ele, do segundo livro que ele publica em 32, que é a História do Brasil, que é um livro muito interessante, onde ele faz um apanhado poético da história brasileira, mas criticando Portugal. E aí, nesse sentido, ele fica com uma fama de, esqueça a velha Europa, Portugal é desinteressante, a Europa é desinteressante, pela própria questão da antropofagia, né, da gente se tornar independente, né, na nossa literatura. Mas o Murilo já supera esse momento, né, dos anos 20, e o Janelas Verdes, que é o livro específico de Portugal, um livro de memórias, prosa poética, de uma forma escrita no momento em que Murilo se volta para as memórias de uma forma extremamente vanguardista, no sentido de que o próprio Antônio Cândido aponta que nenhum escritor conseguiu escrever memórias como o Murilo Mendes escreveu, porque ele desmonta, né, a estrutura tradicional e reconstrói a forma de se escrever, né, as memórias, né, como fato datado, e insere o elemento poético e fica entre o real e o imaginário, e colocando todas essas impressões. Então, são considerados, né, a Idade de Serrote, por exemplo, é considerado o maior livro de poesia, de memórias da literatura brasileira, justamente por apresentar o gênero, memória, autobiografia, sob uma outra perspectiva, né? Concisa, que não se atém aos fatos exatos, e que vai trazendo e que contribui para não só para a memória de si, mas do outro, da nação,
né? Então, ele faz uma reconstrução da nação de uma forma inovadora, de uma certa forma, como o João Cabral, com a palavra exata, com uma concisão, e assim ele consegue fazer um apanhado não só da vida dele, da infância dele, mas do cenário cultural do Brasil, do que foi, né, o Brasil no período entre guerras, mas de uma forma que não é historicizada, datada, né? E nisso ele até se difere do Jorge Sena, que é muito pautado pela historiografia e por pesquisas e manuscritos para escrever Sinais de Fogo, né, que é uma memória histórica de Portugal. Mas vamos voltar para a carta, né? Aí o Jorge Sena reclama que o Murilo Mendes deveria ter uma lápide em Roma, uma lápide, né, no Brasil, no Palácio dos Cônsules, né, de Florença. E aí ele fala dessa importância do Murilo Mendes para difundir, né, a poesia de língua portuguesa em geral. E aí ele continua escrevendo para Maria da Saudade, né, que tinha acabado de se tornar viúva do Murilo. E se não for que nossa língua nunca, ou ainda não é reconhecida pelo que vale e representa, um dos grandes poetas modernos do século, por certo mais profundo e mais significativo que tantos outros internacionalmente famosos, que tiveram ou têm a sorte de escrever em línguas ilustres, se bem que Murilo, não conta nisso seu prestígio português, tenha sido dos raros a passar a barreira que nos é oposta, a barreira da língua, né? Mas não só isso, que tanto importa, e sim também aquela humanidade generosa, franca, discreta e corajosa, aquele ser-se pessoalmente humano que é a matéria de seus versos. Então, nessas cartas de condolências, é revivida a efervescência cultural da casa dos Mendes, né, na via do Del Consolato em Roma, onde o Picasso frequentava, Rafael Alberti, Alden Repo, né? E para além da Cidade Eterna, o Jorge Sena faz uma elegia em prosa, né, sobre a força patente da pessoa do Murilo Mendes no cenário da literatura lusófona, né? Ele já considera o Murilo Mendes não um poeta brasileiro apenas, mas lusófono. O Jorge Sena tem esse ideal, né, que o Saramago tem de iberismo. Ele também apresenta esse mesmo ideal, então ele sempre tenta não... Ele tem até uma rusga com o Oswald de Andrade, essa coisa da independência. Ele é mais pela comunhão das literaturas lusófonas, né? E aí, né, esse lamento do Jorge Sena, ele já tem um apontamento para o futuro da preservação da poesia, né? Modernista, de vanguarda, dos dois poetas, né, que são inclassificáveis, que estão no período do modernismo, mas é difícil você classificar eles, né, nessa casa da periodização, como eu já tinha falado. E aí ele tem essa preocupação de preservar a grandeza artística e intelectual, né, cultivada durante esses anos na Itália, e é justamente isso que eu chamo de uma prática política e poética, de uma estratégia de sobrevivência entre esses mundos diversos, no momento que você escreve e no momento da sua obra póstuma também, né? O Jorge Sena fez esse esforço, e esse apelo tá em consonância com a própria marca poética do Murilo, né? Que ele de uma fala, de um aforismo que ele coloca no livro O Discípulo de Emaús, em 1945, em que ele diz: o homem é um ser futuro, um dia seremos visíveis. Então, toda a poesia é uma poesia que reflete sobre o hoje, mas com a perspectiva de retroagir futuramente, né? Futuramente. E de acordo com esse tom elegíaco, são apresentadas as circunstâncias e as especificidades das perdas, né, num elo de formação crucial entre
a imagem da história e a imagem da tradição, devido, né, a essa função, né, que além de ser mais voltada aos feitos passados do poeta, que a homenagem deveria também ser, de certa forma, coautorizada pela comunidade literária e compartilhada a partir de um impacto geral, em que a amizade, né, a filia, como eles referiam, é uma forma dos poetas manterem a obra viva, né? E aí por isso que o Jorge Sena sugere, né, que na carta, né, que da intimidade da casa da vida del consolato, do espaço privado, que levem o nome do Murilo Mendes para o Palácio dos Cônsules de Florença, onde seria apropriado ele ter esse reconhecimento, essa homenagem, esse não esquecimento, como um poeta brasileiro que contribuiu imensamente pela Itália como cônsul, né? E a maneira clássica, né, o pesar seria, né, uma carta de pesar, geralmente ele seria apenas privado, né, se manifestando pelas virtudes socioculturais de uma simples lápide, né, mas a mudança né, dos costumes culturais da época, demarcada pela escassez de recordações, né, dos poetas, dos artistas, e pela falta de destaque das letras lusófonas no cenário internacional, é muito responsável pela tendência de tratar a morte de um poeta no âmbito público, saindo do espaço íntimo. O Jorge Sena teve essa preocupação de que não ficasse ali, naquele mundo de intelectuais, mas que houvesse uma valorização da memória, né, que foi a preocupação final da obra do Murilo também, de colocar essas memórias dele, da história brasileira, da literatura em geral. E aí a gente fica, né, entre o reconhecimento, né, a oficialidade do reconhecimento internacional do poeta de um lado, e o sentimento de amizade que o Jorge de Sena nutria pelo Murilo Mendes de outro, né? Então, esses âmbitos, eles têm uma amálgama, né? Essas relações de amizade como uma prática política, né? Como eu já falei, para eles conseguirem difundir a poesia deles em períodos de fascismo, né? E entre esses laços públicos privados de amizade e fraternidade, tem um esfacelamento aparente das diferenças em nome de uma identidade literária essencial, né, expressa por uma lealdade nos diversos pontos de vista, assim, que podem gerar um ideal de comunidade artística internacional, mesmo ante as diferenças ideológicas autorais. Eles tinham um projeto de uma comunidade europeia, isso está nas cartas deles também, de união de escritores de diferentes viés políticos. Então, o Jorge Sena buscou essa movimentação entre Portugal e Brasil. Ele foi praticamente né, um embaixador do que a gente luta ainda para falar, da literatura lusófona e luso-brasileira, né? Então, eles buscam essa comunhão que chegou a ser criticada, né? Então, nesse aspecto de ser-se pessoalmente humano, também parece residir, é uma carta de elegia, é uma carta crítica, porque a partir do momento que o Jorge Sena vai escrevendo para a Saudade, você percebe a materialidade dos versos do Murilo Mendes na carta do Jorge de Sena. Então, é uma carta de elegia, é uma carta poética, que resgata a poesia do Murilo Mendes, e é muito interessante porque, posteriormente, muitos anos depois, todos os críticos literários que falam sobre o Murilo Mendes, desde a Laís Araújo, do Júlio Castanhon Guimarães, né, que a gente tem no Brasil, me fugiu o nome agora do professor da USP, que tem uma obra muito, muito interessante sobre o Murilo, mas também
como o Vander Melo de Miranda propõe, a Maria-Luísa Scher Pereira, a Terezinha Scher, todos esses professores que estudam o aspecto português na literatura do Murilo Mendes, todas essas influências, né? Todos esses trabalhos de referência que a gente tem. E aí é a primeira vez que alguém cita o que hoje o que todo crítico cita, que da poesia do Murilo Mendes ser uma poesia díspar, né? E uma poesia de dois lados, né? Uma poesia católica e profana, uma poesia considerada surrealista, mas que, na verdade, era um surrealismo brasileiro, porque ele tirava tudo dele mesmo, era próprio, apesar do relacionamento dele com Breton, Picasso, todo mundo que passou pelo movimento do surrealismo, ele nunca foi em si um poeta nem católico, nem surrealista, e o Jorge Sena, muito argutamente, ele percebe isso na carta e coloca. E a harmonia desses dois lados, o poeta e a pessoa, por vezes tão dramaticamente expressa na sábia angularidade de sua expressão, e ele foi, na nossa língua, um dos poucos que não soube sucumbir à música da superfície em favor de outra mais externa, é o que fez e faz especificamente ele mesmo, e uma personalidade de tão grande encanto e fascínio. É uma voz que não se extingue, não apenas por ter sido uma das que transformou os caminhos da poesia nacional, mas porque, acima disso, é uma grande voz autêntica, daquelas que sempre se ouvem quando o livro se abre, o que nem sempre acontece, ou poucas vezes acontece com os livros deste mundo. Tudo isso eu queria lhe dizer, e não cabia mão no telegrama imediato. Do que lhe peço perdão é de que, com essa minha carta, revolver de novo a dor que você sente, mas que você, que é uma poeta de verdade, sabe que é poesia, se não nos salva de nada e nos pode a cada instante perder de tudo, é também aquele ficar-se em que a dor se justifica e transforma sem deixar de o ser. Resolvê-lo é, então, no plano diverso, o passar para além da simples e no seu plano irreparável, dor humana que nos queda como pessoas. E isso é um paradoxo que você tem consigo do que foi, do que Murilo foi e escreveu. Então, a crítica do Murilo sempre passa pelos dois lados, pela disparidade, pelo paradoxo, e o Jorge Sena foi o primeiro a comentar sobre isso. Logo assim, o Murilo Mendes falece, a obra dele ainda não tinha uma crítica rica, e o Jorge Sena aponta o que vai virar o status quo, o status quo, né, o dever de casa que a gente tem que fazer, não pode deixar de citar quando se fala de Murilo Mendes na crítica, né, que é falar desses dois lados da poesia díspare, que mistura catolicismo com mitologia, e aí essa harmonia e esse paradoxo, eles se tornam, quanto na minha imagem em memória do poeta, e a dor pela morte do amigo, né, numa homenagem fúnebre, né, que tem uma dramaticidade teatral da poesia e da vida, em que a pessoa e o eu poético atuam no mundo dialeticamente, né? Foi isso que ele quis dizer que o Murilo foi, né? A pessoa do Murilo e o eu poético do Murilo nessa dialética dos opostos, desse paradoxo, dessa poesia que é tão única, assim, né, no Brasil, e que faz o Murilo Mendes ser um poeta, como o Jorge Sena também, não é o termo exato, digamos assim, cults, porque não tem o Jorge Sena não tem uma popularidade do Fernando Pessoa, mas tem uma importância grande, canonicamente, tradicionalmente falando. Depois de Fernando Pessoa, a gente pensa em Jorge de Sena para falar na poesia de Portugal, e no Brasil também a gente pensa no Drummond, no Manuel Bandeira, no cânone e numa unanimidade, e o Murilo acabam sendo até pouco lidos, infelizmente. E aí, né, essa singularidade, né, se reforça pelo paradoxo, né, da morte e o gesto escritural, da forma como o Jorge Sena deixa entrever que a poesia
pode transpor a dor humana, né, quase inextinguível, gerando uma potência positiva e virtuosa no deslumbramento do seu legado cultural. Então, o que ele diz para a saudade a morte é um paradoxo, mas a poesia do Murilo Mendes transpõe essa dor da morte, né? E aí, o que a missiva, né, elegia, né, crítica, que o Sena faz nessa carta de 75, dialeticamente, está ligada à obra do Murilo, né? E aí eu lembro um poema, né, como Jorge Sena fala do paradoxo, da pessoa, do humano, desses dois poetas que apresentam esses paradoxos, essas dualidades, assim, e aí eu lembro o poema Dois Lados, do Murilo, que parece que está ligado à carta. Se você transformasse a carta num poema, seria o Dois Lados, né? O poema diz o seguinte: deste lado tem meu corpo, tem um sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem meu anjo da guarda, que às vezes se esquece de me guardar. Tem um mundo batendo na minha memória, tem um caminho para o trabalho. Do outro lado, tem outras vidas vivendo a minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem minha noiva definitiva me esperando com flores nas mãos. Então, esses dois lados, eles podem ser uma referência à dialética dos escritores, tanto do Murilo quanto do Jorge Sena, nesses aspectos explorados da poesia. Desde a primeira obra do Murilo Mendes, a questão dos dois lados que o Jorge Sena coloca na carta, ela é patente, né? E cabe ressaltar a defesa do Jorge Sena, nos escritos críticos dele, de uma poesia proteiforme, né, que se refaz constantemente sobre um fundo permanente, indiviso e homogêneo, que sobrevive sempre às metamorfoses do poeta. E isso vai para o poeta em vida e para o poeta depois da morte, né? E aí o Jorge Sena também consegue captar uma questão crítica da obra do Murilo Mendes, que é o equilíbrio da composição antidualista e antimaniqueísta, expressa no próprio conceito de metamorfose, né? Como eu já falei, que são obras que os dois resolveram intitular com base no Ovídio, fazendo, né, essa linha de tradição, né? Expressa esse conceito de metamorfose com uma fusão de binômios, né? O eu poético, a pessoa do poeta, os dois lados da poesia, o fato do poeta ter morrido, mas da memória dele ter que ser preservada, e entre tantos outros eventos, tem um poema do Murilo Mendes, do Poesia e Liberdade, de 47, que se chama Pós-Poema, né? Que é o depois mesmo que Jorge Sena cita e que deveria ser preservado. E que o Murilo diz o seguinte: não se trata de ilusão, queixa ou lamentos. Trata-se de substituir o lado pelo centro. O que é de pedra também pode ser de ar. Fazendo já essa passagem mesmo, né? O que é da caveira pertence ao corpo. Não se trata de ser ou não ser. Trata-se de ser e não ser. Desse modo, a formulação do contexto crítico e literário sobre o Murilo Mendes, expresso nessa carta, né, para Maria da Saudade Cortesão, a dialética surge como uma constatação de superação das contradições diversas, inclusive, né, da separação estrita de vida e obra, que é muito interessante. O Jorge Sena é muito clássico, geralmente ele, como professor, até falaria, não, a obra é uma coisa, o autor é outra. Não, ele, nesse momento dessa elegia, ele junta uma coisa a outra, poesia e vida, né? E esse reconhecimento por parte do Sena de uma dialética muriliana, e como eu falei, é uma das primeiras vezes que mencionam criticamente, antes não tinha crítica em jornal que mencionava essa dialética muriliana de ser e não ser, né? Que ele reconstrói a dialética, né? Não é ser ou não ser, é ser e não ser. E
e que é um dos fundamentos Lucas, críticos desculpa, essenciais, né, desculpa. de um autor que afirma, né, o Jorge de Sena, a real existência de uma profunda, peculiar dialética em Camões. Ele fala que o Camões é que precede a dialética, antes do Hegel, antes do Marx, né, e isso revela muito até da dificuldade de se ler Murilo Mendes e ler Jorge de Sena, né? Quem tem medo de Jorge de Sena e Murilo Mendes, porque eles incorporam essa dialética que o Jorge de Sena diz que ela não é nem de Hegel nem de Marx, ela é de Camões. Então, o Camões, o Hegel e o Marx devem ao Camões. E Lucas, aí... Oi, Lucas, o tempo já desculpa. deu? Só pode concluir agora, porque já está no tempo. Já Tá, passou um então, pouquinho. então eu vou terminar aqui rapidinho. Então, Obrigado. e o Murilo Mendes já englobava isso no catolicismo dele, criticando marxismo, essas outras questões, e falando, tudo já está nos clássicos, já está no Ovídio, e ele fala, a ideia de transformação do mundo, aí ele faz um poema, lembrando o Ovídio, em que ele diz, tudo flui, transforma, se trans barra forma, tudo flui, deflui no devir, tudo devirá, devém, água, ar, terra e fogo. Tem mais, passou o tempo? Dá para ter mais 5 minutos? Você pode concluir, eu acho, porque já passou o tempo. Eu não Tá, sei, o Gustavo pode nos ajudar. não, tranquilo. E aí existe um peso, né, de historicidade, em que o próprio Senna, ele vai ao Hegel e ele apresenta uma espiritualidade dizendo o seguinte, encontramos-se hoje na poesia em presença de um novo conflito, e a questão que seu respeito se repõe é de saber como pode a poesia vencer este conflito e conservar sua independência, de uma maneira muito simples. Em vez de aceitar a circunstância exterior como um fim essencial, e de a poesia se considerar um meio destinado a realizar esse fim, deve incorporar a matéria dessa realidade na sua própria substância, dar-lhe forma e desenvolvê-la utilizando todos os seus direitos de liberdade e de fantasia. Então, já não é a poesia que constitui o elemento ocasional e circunstancial, é a matéria que lhe confere uma ocasião exterior, agindo sobre o poeta como um estímulo que leva-o a aprofundá-lo e a dar-lhe uma forma tão pura quanto possível, recriar como sua própria emanação aquilo que sem ele não seria penetrado tão livremente na consciência, né? Aí, para finalizar, gostaria de terminar com um poema do Murilo Mendes, inédito também, que não consta em nenhuma obra dele, vai ficar um pouquinho difícil para ler aqui, que ele escreve, é um poema de encomenda, que ele escreve a pedido do Jorge Sena. Vou ler e terminar, tá? Peço desculpas por ter extrapolado o tempo da fala. Espera aí que o poema, ele foi publicado num jornal que o Jorge Sena idealizou com vários escritores. Deixa eu só... Deu algum probleminha aqui, pera. Voltou aqui. Prometo que são mais 2 minutos. Bom. E aí esse poema está ele foi publicado em 62 num jornal e idealizado pelo Jorge de Sena. Bom, agora sumiu aqui. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar a indicação do poema. É uma pena não poder ler.
chama Texto Solidário, que é uma tentativa de acabar pela poesia, né, buscar acabar com os fascismos, né? Então, chama Texto Solidário, ele está disponível no Jornal de Portugal, mas eu não vou conseguir ler mesmo, porque está muito pequenininho aqui e se perdeu, infelizmente. Mas obrigado aí, tá? Pela falha. Agora tem outro colega, né? Tá certo. Obrigado, Lucas. Agradeço pela sua comunicação. Também um exercício que, ao tratar de poetas modernos, estritamente modernos, antes parte de referências clássicas. Isso é interessante, né? Porque a comunicação da professora Maria Guimarães também opera esse mesmo movimento, vindo lá de Horácio. O seu trabalho com o Mendes e o Sena partem do Ovídio, e mais para uma investigação acerca da questão epistolar, aí nessa troca do Sena com Murilo Mendes. Enfim, reflexões sobre memória, tempo, morte. Um trabalho interessantíssimo, eu parabenizo. E o terceiro comunicador não veio, então temos aqui ainda alguns minutos para poder conversar, trocar ideias, caso alguém tenha perguntas. Eu já vi aqui que a professora Maria Luísa Scher fez alguns comentários sobre o trabalho do Lucas Mendes, destacando que a expressão carta elegia, um lindo termo, e o parabenizou, muito bom, Lucas, linda compreensão de dois poetas difíceis, complexos e sofisticados, assim como a Sofia, de Melo Brainer Andressen, né? Nesse encontro tão profícuo, né, que vocês promoveram aqui. Eu deixo aberto o comentário, caso alguém tenha algo a dizer, alguma pergunta, alguma inquietação. Bom, acho, Paulo, que eu posso fazer um comentário, talvez até um questionamento ao Lucas. Dou os parabéns ao Lucas, foi uma leitura muito boa e fez com que eu conhecesse um pouco mais de Sena e principalmente do Murilo Mendes. E como ele falou mesmo, Murilo Mendes é pouco lido, infelizmente. Mas eu queria centrar num ponto, Lucas, que é sobre essa troca epistolar entre os autores, entre poetas principalmente. O Sena tem uma correspondência que já foi publicada, uma correspondência com a Sofia que já foi publicada. E, assim, eu te pergunto se você acha que essa correspondência se parece ou é semelhante a uma autobiografia dos autores, que não é uma biografia, mas pela correspondência, pela epistolografia, eles dizem de si, dizem do outro e acabam por se revelarem aos seus leitores. Então, você acha que isso pode ser tipo uma autobiografia, Lucas? Eu acho muito pertinente a pergunta, porque se a gente for pensar no Brasil, quando o Murilo Mendes se volta para as memórias, né, ele tem os livros, primeiro o Poemas dele, de 1930, o livro de estreia, né, que foi agraciado com o prêmio Graça Aranha, pelo Oswald, pelo Mário, né, e aí o Murilo surge muito novo, como um expoente, né, ele ganhou do Durban, né, nesse concurso. O Murilo Mendes sempre foi um poeta voltado para as artes, para a história, para a visão do mundo, da paisagem, né? E a tônica da poesia dele, da crítica clássica, espaço e tempo, né? E aí
ele faz, desde o princípio, no poema Mapa dele, né, que é um dos poemas essenciais para a gente entender o Murilo Mendes, né, ele tem esse conceito, ele criou com o Ismael Neri e o Jorge Goulart Macri, né, num movimento se você tinha o grupo de São Paulo, né, e aí no Rio parece que não estava acontecendo nada, digamos assim, em termos, né, de literatura, e que estava tudo focado ali em São Paulo, na antropofagia, e depois dos anos 30 vem do Drummond, vem os poetas de Minas, né, e aí já partem por uma perspectiva mais universal. Então, o Murilo Mendes começa muito parodiando, né, os poetas antropofágicos. Ele faz uma poesia de memória sempre, desde o começo, sim, porque por estar no período entre guerras, né, ele usa a palavra pânico, então ele tem sempre uma questão de preservação, né, não posso dizer se a intenção dele como poeta foi começar a escrever sobre memórias. Ele fala muito sobre a infância, Isidoro da Flauta, as figuras daqui de Juiz de Fora, né, mas são poemas esporádicos que vão se misturando com os outros temas da poética dele, né, a sensualidade, a fluidez do gênero, a feminilidade. A memória entra em alguns poemas, infância, uns poemas mais interessantes até. Mas aí, né, como o Bruno fala, né, cansei de ser eterno, cansei de ser moderno, quero ser eterno, né? Chega uma fase desses escritores em que eles realmente decidem escrever as memórias, o Drummond também, né, nos anos 60, né, 68, os dois publicam, o Drummond publica o 80, que também é um livro revolucionário de memórias, porque não é um livro tradicional, né, e o Murilo também. Então, a epistolografia para o Murilo Mendes estava mais relacionada a mesmo. Agora, para o Jorge Sena, é uma tentativa de se manter a memória literária e de criar esse grupo, né? Essa proposta que ele tem de criar um grupo de escritores da comunidade europeia e tudo mais. Então, o Jorge Sena, apesar da poesia dele não tratar de assuntos especificamente memorialísticos, que o Murilo Mendes já vai tratando desde sempre, o Jorge Sena tem um viés político explícito, né? O Murilo Mendes tem, mas o Jorge Sena é contra os governos, contra os fascismos. O Murilo Mendes ele trata sobre a guerra e a memória, e ele tem um medo, ele sente um sentimento de falta, né? Igual aquele poema do Drummond, A Falta que Ama, ele já vê a perda, o mundo que vai se perdendo e que vai entrando em ruínas. Então, as memórias estão sempre presentes e ficaram muito mais fortes nos anos 60. As cartas do Murilo não têm esse viés memorialístico, não, tanto quanto a obra, mas as do Jorge Sena são tentativas mesmo, e a Mercedes Sena datilografava tudo, ele guardava tudo, tanto que quando eu descobri essas cartas inéditas, que eram consideradas perdidas no incêndio da casa da Maria da Saudade, Cortesão, as filhas do Jorge Sena foram na casa dele em Santa Bárbara, tem um arquivo, uma escola enorme que agora foi para a Biblioteca Nacional de Lisboa, né? O desejo delas era ter um museu, né? Igual a gente tem aqui no Fórum Museu de Artes Murilo Mendes, mas as cartas são uma tentativa sempre de expressar essa estratégia política e poética dos escritores, né, de se unirem e transformar o mundo pela poesia mesmo. Tanto Jorge Sena quanto Murilo Sena têm essa ambição, e as cartas do Jorge Sena, os textos dele, são todos marcados para a memória mesmo, para que não se percam os fatos, que a gente, né? Então, o Jorge Sena tem um espólio memorialístico que resgata muita coisa, traz muita novidade, e aí falar de Jorge Sena não tem fim, né?
por essa intenção memorialística de preservação desses autores, né, para a obra deles, né, se perpetuar. Né? Então, o Jorge Sena tem essa intenção nítida. Né? E o Murilo, na epistolografia dele, não, mas a contribuição dele em termos de livros de prosa poética, a partir dos anos 60, em termos de memória, como eu falei, é fundamental, é inovador, é de vanguarda mesmo. Assim, então, a epistolografia do Jorge Sena, ela é toda ligada para a memória, para a preservação, sim, e a do Murilo não, é mais ligada para a amizade, mas acaba que são os nossos arquivos, é onde a gente resgata a memória da literatura e vai descobrindo, né, outros viés, outras formas, né, de silêncios poéticos. Obrigada, Lucas. Muito bom. Maria da Conceição, eu tinha uma pergunta para você. Por Na favor. verdade, é um bate-papo, né? Uma indagação, não propriamente uma pergunta, mas talvez uma curiosidade, uma inquietação. Porque ficou muito evidente nas intervenções sua e do Lucas, né, a presença de um passado clássico em poetas modernos. Na Sofia isso é bastante evidente. No Jorge de Sena também, em alguns momentos, mas talvez não tanto. Né? A Sofia traz muito para a sua poesia referências clássicas. Né? E estudou isso. Tem aquele texto, aquele ensaio, O Nu na Antiguidade Clássica. São muitos os poemas em que ela revisita temas da mitologia, autores, etc. E aí você trouxe também o heterônimo pessoano, Ricardo Reis, que é uma espécie de êmulo clássico horaciano. Para mim foi sempre um enigma, né? Eu tenho grande dificuldade de entender, de lidar com a poesia do Ricardo Reis. Né? Ele é aquele heterônimo que fica ali. E como você estudou isso, eu queria saber como é que você vê essa revisitação dos clássicos por poetas modernos, né? De onde vem esse interesse? Porque em tese, claro, né? Depois isso se desfaz. É uma contradição, quer dizer, poetas que estão ali pensando, sobretudo no primeiro modernismo português com Fernando Pessoa, como é o caso do Álvaro de Campos, né? Pensando o futuro, pensando o novo. De onde vem esse interesse pelo passado? Né? E como é que isso se consolida na poesia portuguesa ao longo do século XX? No caso da Sofia. Paulo, adorei a sua pergunta, porque essa é a minha área de estudo em relação à poesia de Sofia. E a partir de Sofia, quando a gente começa a estudar uma questão no poeta, a gente vê que aquela questão é pertinente a outros poetas. Essa revisitação, vamos chamar assim, dos poetas modernos na literatura clássica, como eu quero dizer, é uma coisa quase inevitável. Por quê? Na minha tese, eu defendo que a Sofia foi aos clássicos, ela considerada uma poetisa moderna, mas clássica, porque ela quer explicar o presente, o momento que a gente vive. Está todo lá nos mitos, estão todos nos clássicos em geral. Então, ela vai lá e busca o mito, mas como uma forma de explicar o mundo que lhe rodeia. Os problemas são os mesmos, a condição humana é a mesma, só que é mostrada de outra maneira lá e cá, certo? Eu vou lançar o livro da minha tese, que se chama O Canto Helênico de Sofia em um Tempo Dividido. Por quê? Porque eu fiz uma coletânea de poemas só que a Sofia fala nos clássicos, no mito grego, desde Medeia, Cassandra, Ifigênia, e até ela busca em Homero, porque ela diz que Homero é
é a sua relevância poética, mas tudo isso tem um sentido, e eu acho que para a maioria dos poetas é isso. É uma explicação para o presente. Porque o humano é humano com seus problemas, seus defeitos, suas felicidades, seu destino, desde lá. Só que com outra roupagem, com outra forma de pensamento, porque muda-se os tempos e muda-se as vontades, como diz Camões. Mas o ideal, o cerne, ele continua o mesmo, que é a condição humana de sofrimento, de destino, de felicidade, de busca, de crimes, de amor, de ódio, de tudo mais. Está tudo lá nos clássicos, está tudo lá no mito. Eu penso desta forma e defendo essa tese disso. Essa busca aí esse texto que eu apresentei hoje não fala de mito, embora tenha um viezinho lá quando a Sofia fala de Cronos, não é? Ela fala de Cronos para falar da velocidade temporal na época moderna. Cronos é um mito que ele, todos sabemos, que ele devorava seus filhos para que ele não fosse substituído. Ao mesmo tempo, existe um Cronos mítico também, que é o deus do tempo. Então, Sofia faz esse jogo. É inevitável você ler os poemas de Sofia e não pensar no mito grego, não pensar nos textos clássicos, não pensar em Ovídio, não pensar em Horácio. A metamorfose de Ovídio está toda na poesia clássica da Sofia, porque o Ovídio reconta de forma diferente. Ovídio é romano, não é grego. Horácio e outros teóricos falam da Grécia e Ovídio fala de Roma, né? Mas muda até o nome dos deuses e tal, mas a essência é a mesma. Eu não sei se eu te respondi, mas essa é a minha tese. E agora, eu queria só, para finalizar, o Paulo, é que o Lucas falou muito da questão do Murilo Mendes e os poemas, e falou também de Janelas Verdes. E o Murilo tem um poema, e eu vou puxar a sardinha para meu lado, para a Sofia, né, que estudo Sofia há mais de 20 anos. O Murilo fez um poema prosa para a Sofia em Janelas Verdes. Eu acho que até o Lucas deve conhecer esse poema. E eu escrevi neste livro aqui esta homenagem, essa cumplicidade cotidiana que o Murilo e a Sofia tinha com a Maria Saudade Cortejão e com o marido da Sofia, o Francisco Tavares. Então, Murilo diz assim: Sofia em Janelas Verdes. Sofia, posso ler, Paulo? Só para finalizar? Claro, fica à vontade, mas a gente tem aí 15 minutos ainda para encerrar a sessão. Então vai ser rapidinho. Murilo diz no poema: Sofia de Melo Brainer Andres mora na Graça, um dos poucos bairros com alfama que conservam o caráter específico da Lisboa portuguesa e árabe. Sua casa dá para um jardim meio selvagem. Sou afeiçoada a esse tipo de jardim, o mais belo que vi, naturalmente em escala maior. É o de Chelan, dedicado ao espírito vagante de uma princesa marroquina em Rabat, propondo-nos uma vista cenográfica sobre o Tejo e o castelo de São Jorge. Sofia é mãe de 5 filhos. Nas visitas que Saudade e eu lhe fazemos, e ao marido Sousa Tavares, apenas se consegue entrevê-los, pois voam mais que andam. Dispõe de excelentes relações com o mar, as estrelas, o vento, o algarve, com Apolo Musageta, Clenste, Roderlin, Rilke, Cesário Verde, Fernando Pessoa e outros. É fina e abstrata, distraída, ao mesmo tempo agitada e serena, o que talvez haja aprendido com o mar,
padrinho dos seus versos. Troca números, nomes e direção, inclusive de sua casa, seu telefone. Mas permanece fiel aos múltiplos deveres que a investem. Magnificamente, Sofia, quero dizer, vinculada a SASES. De resto, as distrações de Sofia acham-se amplamente justificadas, depois que o cosmonauta Conrad, pessoa muito técnica, precisa esqueceu na Lua o filme documentário da alunagem de Apolo 12. Caso estupendo, apto a provar que o homem diferencia-se muitíssimo do robô. Assim vemos a distraidíssima Sofia. Isso só foi para... eu li o poema só para fazer uma relação com o que o Lucas falou, das cartas, das correspondências e tal, e também dos poemas. E a Maria Luísa aí falou assim, é importante isto porque é um viés de pesquisa e tal. E ela falou das entrevistas e da carta. E eu acrescento dos poemas também, porque essa troca de poemas, de certa maneira, fala de uma vida pessoal. É como se fosse uma biografia do outro e uma autobiografia. Quando Murilo Mendes fala da casa de Sofia, fala da distração que a Sofia é, porque ela era, segundo as pessoas dizem, ela estava aqui, mas não estava aqui. Estava na poesia, entende? Fala dos filhos, fala de tudo. Na verdade, é uma forma de vida que eles contam na poesia, na correspondência e na entrevista, como a Maria Luísa falou. Era isso. Concorda, Lucas? Concordo, também? É isso que faz essas memórias, né, desses textos, né, memorialísticos tão únicos, né, porque não é memória a partir de si, mas é memória muito mais virada para o outro, né? Virada para o outro, mas nas entrelinhas tem você também, porque foi a partir de você, quando escreve, que você percebeu o outro. Então você também está, né, na mesma coisa. Eu acho muito interessante essa relação. Aquela coisa que eu falei, né? Um poeta vai, nessa relação dos intelectuais, um vai preenchendo o que falta ao outro, né? Nessa relação de memória, né? Porque isso também, penso eu, que nenhum poeta ele está isolado no mundo. Ele está entre os amigos. Por exemplo, a relação de Sofia com João Cabral é uma relação assim de amizade, pessoal, poética. Sofia só publicava, depois que ela conheceu Cabral, depois que Cabral lia os poemas dela. Quer dizer, há eu vou chamar de simbiose literária, poética entre eles. Assim como eu acho que, eu não sei qual é o crítico ou o teórico que fala que não existe origem poética. Todos os poemas têm uma relação com o passado, com o mito e tal, respondendo o que o Paulo me perguntou. Posso falar ainda tem um pouquinho? Para, Lucas. Eu encontrei o texto aqui que eu comentei com vocês, que eu acho sempre bom ler, porque é um texto que foi publicado no Portugal Democrático em 62, um texto de encomenda que o Jorge de Sena faz para o Murilo Mendes, né? E é muito atual, não está em obra nenhuma dele, tá no Portugal Democrático mesmo, ficou esquecido por muito tempo, e aí eu consegui resgatar, a partir do momento que numa das cartas do Murilo pro Sena, do Sena para o Murilo, Sena fala: Murilo, você tem que escrever para o nosso Portugal Democrático. O Jaime sempre escreve um artigo, e é a nossa forma de lutar contra o fascismo, né, tudo isso que a gente está passando, né, agora, na Espanha, principalmente, em Portugal também, né, com o Salazar, e aí chama Texto Solidário, e que o Murilo Mendes dedica, né, assim, acho que é pedido, né, do Jorge, assim, em homenagem ao Jorge de Sena, que
comparado ao Murilo, ele tem uma diferença de geração, de idade, né, são escritores diferentes. O Jorge Sena leu Murilo Mendes antes de se tornar poeta e começar a escrever, né? E aí o Murilo Mendes faz essa homenagem ao Jorge Sena e aos escritores portugueses. Ele fala, texto solidário aos jovens escritores portugueses, em particular aos meus jovens amigos. Se viver plenamente é pecado, então pecai, atraindo a condenação. Poesia deste verbo épico e humano, resistir. Resistir é próprio do homem. Resistir é conhecer-se, é mudar as estruturas da sua própria natureza. Jardim da Europa em grades transformado. Alerta a esses ladrões. Roubam-vos a paz. Cesário Verde, faça um trabalho técnico, violento, cantado, praguejando, batalhando. Antônio Nobre, tintos da mesma cor, os corações e as balas. Jaime Cortesão, e eu prefiro ao aprisco a vida heróica. Ser antifascista, amar e difundir a paz, condenar todas as formas de ódio e discriminação por motivos de classe, de raça ou de religião, tudo isso não constitui virtude, antes dever psíquico do escritor atual. Sois despojados dos vossos textos que transformam em outros? Podereis reconhecê-los? Apesar dos contrastes e restrições, apesar de tudo, captais o fluir do futuro. Breve explodireis. Todavia, não vos deixeis dominar pelo pânico da vitória. Organizai a alegria, controlai o caos. O olho armado da lucidez ajuda a visão do próximo. Descolonizar a cabeça, os pés e a estrela. Certamente já tereis dito não à bomba atômica, que terrível pensamento que quer substituir-se ao homem. Aplico a versão oficial da história, feita por certos regimes, uma sentença de Henri Michaud. Eu não falo francês, gente, Memesis, vou pular essa parte, tá? Eu sou do inglês. Superar o tempo das anedotas que fazem engordar o tirano. Levarei transpostos na minha retina a faixa azul e verde do Tejo em Lisboa, a altíssima entrada do porto e seus rabelos pássaros, os campos do Mondengo, com o talho das raparigas, que devendo ser suas donas, ainda são suas servas. O sol do convento de Cristo, os contrastes do carvoeiro, Évora branca, a Serra do Marão, essa Delfos ibérica. Conservar esses textos de natureza e arte com ternura clássica e lucidez moderna. Aonde vão os pés da infância? A escola repousa sobre um mecanismo de retardamento. Respira um ar adverso à história, mas a aurora muda os seus motores. Os arados reflorescerão, dançarão as tipografias, a palavra, o pão e o vinho servirão a todos. O céu será catequizado pela terra. Quanto aos restos do inferno, serão partilha deles. Muito atual, né? E foi um poema de encomenda que o Jorge Sena pediu para o Murilo Mendes fazer. E eu encontrei, por acaso, lendo as cartas, assim, estava um poema perdido, e que vale a pena sempre, eu acho, ser lido e recuperado. E a gente espera, né? A Isabel de Sena, filha do Jorge de Sena, que trata do espólio, a gente tem conversado bastante, vai esperar, né, a pandemia passar aqui no Brasil para tentar publicar essas cartas, né, inéditas do Murilo com o Jorge de Sena e analisar bem. Ela quer fazer um trabalho também, assim, com relação a isso, a Gilda Santos, né, a Maria Luísa Scher. É isso, foi muito bom, tá, gente? Discutir Murilo, Jorge Sena, Sofia, com vocês. Desculpe pelo atraso, eu estou sem internet aqui no computador. A sorte é que o 4G está funcionando bem aqui, me salvou. Muito bom. Bem, gostei Parabéns. muito, Lucas. Sim, muito bom. Parabéns, Lucas Mendes, parabéns, Maria Guimarães. Foram duas excelentes apresentações. Também eu aprendi muito aqui com vocês dois. Excelente ouvir sobre Murilo Mendes, Jorge Sena, Sofia, sempre. Eu agradeço aos dois comunicadores e agradeço também a todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Especial agradecimento também ao Gustavo, o nosso anfitrião, que tem nos auxiliado aqui em questões técnicas e dá o suporte da Abraplip. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Já são 3 para meio-dia. Eu lembro, né? Mais tarde, enfim, continuamos com a Abraplip nesse último dia. Faço menção especial também à mesa sobre ficção
contemporânea portuguesa, que vai ser mediada pela própria Maria Luísa Scher, nossa ilustre ouvinte aqui. Vai ter a participação da Teresa Cerdeira, do Silvio Renato Jorge, da Lucy Ruas, é imperdível. E é isso.